data FIFA, volta dos campeonatos e a volta aqui do Na Cara do Gol, tá? E se preparem porque aqui no YouTube vai ter o Na Cara do Gol, que é futebol, análise do dia do futebol, e também nós vamos voltar com as análises da NBA. Então vai ter 2 vídeos por dia a partir do dia 22, tá? Aqui para que você tenha as melhores análises tanto do futebol quanto da NBA, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas, ajude-nos a crescer esse canal para levar conhecimento para mais pessoas, tá? E não é só isso. Quinta-feira agora, quinta-feira, 12 horas, eu vou deixar aqui o link do grupo da lista de espera. Eu vou abrir 100 vagas, serão 100 vagas para o clube dos 5%. Então lá você vai ter acesso a todas as minhas bets, seja de pré-jogo, todas as minhas bets no ao vivo, todas as minhas bets tanto no futebol quanto na NBA, tudo. Então se prepara porque com o fim da data FIFA as apostas vão aumentar bastante, vai ter muito volume, ainda mais com a volta da NBA também. Consequentemente, mantendo a assertividade que eu tenho, nós vamos lucrar mais, tá? Então vou deixar aqui o link para vocês da lista de espera, acessa e vamos para cima, vamos começar com as análises aqui. E com o fim da data FIFA, nos próximos 2 dias, nós teremos uma quantidade limitada de jogos, mas a partir de sexta já volta a ter aquela quantidade máxima de jogos aqui para comentar com vocês, para compartilhar apostas com vocês. Mas apesar de hoje o dia estar com poucos jogos, não significa que não tem jogos para apostar. Nós temos sim bons jogos, eu vou estar compartilhando para vocês aqui, tá? Vamos lá, vou começar aqui com a Série A. Na Série A nós teremos 2 jogos, dos 2 às 9h45, São Paulo e Vasco da Gama, contra Fortaleza e Atlético Mineiro. Vou começar aqui com São Paulo contra o Vasco da Gama, tá? O Vasco a gente não tem ainda a informação se vai com o time titular. Eu acredito que sim, até porque a decisão do Vasco é apenas no sábado. Então esse jogo, como vai acontecer na quarta-feira, tem tempo para o Vasco recuperar. Pode ser que poupe um atleta ou outro, né? Principalmente ali o Felipe Coutinho, pode ser que seja poupado para se guardar, né, para o jogo de sábado. Mas a tendência é que a maioria do time seja o time titular, tá? O São Paulo, que também teve esse tempo para poder treinar, esse tempo para poder relaxar, até porque os últimos jogos do São Paulo não têm sido bons jogos, né? Têm sido jogos bem ruins. Então deu tempo para a equipe se preparar melhor para esse confronto. E agora é um time que vai focar 100%, o São Paulo vai focar 100% no Brasileirão, já que foi eliminado da Libertadores, tá? Para lembrar que o último resultado, depois da eliminação, teve a eliminação para o Botafogo, aí venceu o Corinthians, né? Mas o São Paulo não jogou tão bem nesse jogo contra o Corinthians. Foi um jogo, na verdade, bem ruim, apesar do 3-1. E depois teve a derrota para o Cuiabá, que foi uma derrota, assim, trágica para a equipe do São Paulo. Obviamente que o São Paulo dentro de casa não vinha tendo bons jogos, excelentes jogos. Por isso que eu falei que esse jogo é um jogo para o São Paulo poder se recuperar, tá? O Vasco também não vem de bons jogos, né? O Vasco, a última vitória do Vasco foi contra o Vitória no início de setembro, no dia 1º de setembro. Depois disso, foram ali empates, né, derrotas que o Vasco vem acumulando. Então é um time também que não está muito bem, ainda mais por conta do que aconteceu, né, por conta do que aconteceu, que é a Copa do Brasil, que eles vão estar focados, beleza? Mas um mercado que eu gosto bastante aqui, já que o São Paulo vai vir com o time completo, descansado, com tudo para cima do Vasco e buscando também subir na tabela, né, muito importante, o São Paulo terminar aqui no G4 para garantir essa vaga na Libertadores, uma vaga direta para a Libertadores, e tem condições para isso, até porque só vai estar focado nisso. Então o São Paulo precisa dessa vitória. Então acredito no São Paulo indo para cima com força máxima. Qual o mercado que eu gosto aqui? O mercado do gol do São Paulo, tá? Para o São Paulo marcar pelo menos um gol. O São Paulo dentro de casa tem marcado gol em praticamente todos os jogos. Dos últimos 10 jogos dentro de casa, só não marcou gol em 1. Em 9 jogos ele conseguiu marcar gol. Então ele tem essa quantidade de gols marcados muito alta, 1,5 gols por jogo, né? Ou seja, todo jogo vem marcando um golzinho. E o Vasco fora de casa tem uma defesa muito fraca, vem sofrendo muitos gols. Então tá aqui uma média de 1 gol sofrido do Vasco por jogo, tá? Não sofreu gol dos últimos 10 jogos fora de casa, só não sofreu gol em 2. Então eu gosto do São Paulo marcar pelo menos um gol. Para mim essa é a melhor aposta. No ao vivo, obviamente, a gente vai estar analisando para uma possível vitória do São Paulo, que é favorito diante do Vasco. Mas eu, nesse momento que vem de uma partida muito mal contra o Cuiabá e essa parada da data FIFA, eu prefiro apostar somente num gol do São Paulo do que na vitória no pré-jogo, tá?
Já Fortaleza e Atlético Mineiro é aquele mesmo ponto em relação a Atlético e Vasco, vai ter uma decisão sábado. A gente não sabe ao certo se o Atlético Mineiro vai com o time titular, né? Eu acredito que sim, vai até poupar alguns atletas, mas a base do time vai permanecer a mesma, e um ataque muito forte. E algo também que tem se repetido nos jogos do Atlético Mineiro é o mercado de gols, né? Ele vem marcando muitos gols e também vem sofrendo muitos gols. Então a média de gols dos jogos do Atlético Mineiro tem sido de pelo menos 2 gols por jogo. E o Fortaleza dentro de casa a gente sabe que é uma força muito grande e que também vem marcando muitos gols. Só para mostrar para vocês aqui, os últimos jogos de Fortaleza dentro de casa, eles conseguiram marcar gols na maioria dos jogos, né? Só não marcou contra o Corinthians aqui pela Sul-Americana, mas todos os outros jogos eles conseguiram marcar. É um time que vem sofrendo muitos gols pelo desgaste do time, né? É um elenco muito curto, então vem repetindo muitos jogos e os atletas já parecem estar cansados. O Atlético Mineiro, os jogos têm sido jogos com gols, né? Os últimos jogos, 2-1 aqui contra o Grêmio, 2-2 contra o Vitória, 2-1 contra o Vasco, 2-1 contra o Palmeiras, 2-0 contra o Fluminense, 3-0 contra o Bragantino, teve 1-0 aqui contra o Fluminense fora de casa, 3-0 contra o Bahia, perdeu. Mas os jogos do Atlético vêm sendo jogos com gols, tá? Por isso que eu gosto de olhar para esse cenário. Inclusive, os últimos jogos entre eles também foram jogos com os gols. Então, eu gosto de olhar para o over 1,5, tá? É um mercado que eu gosto aqui. Os dois times vão buscar essa vitória, principalmente Fortaleza, né, para brigar pelo título. Principalmente, nem só o título, é brigar pelo G4 mesmo, a classificação. E o Atlético, que não está garantido ainda na Libertadores, também precisa continuar subindo na tabela, tá? Lembrando que o Atlético está brigando ainda na Libertadores e está brigando na Copa do Brasil. Então, vencendo a Copa do Brasil ou Libertadores, eles garantem a classificação. Mas pode ser que perca, né? Pode ser que caia agora, pode ser que não ganhe a Copa do Brasil. E aí o Atlético está na nona colocação. Então, é uma colocação muito ruim pelo elenco que esse Atlético tem. Então, eles vão buscar subir de tabela, tá? Vão buscar subir aqui, pelo menos chegar nesse G6. É muito importante para o Atlético Mineiro. Não tá fácil, mas é muito importante para o Atlético Mineiro. Então, por isso que eu não acredito que vai poupar 100% dos atletas, tá? Eu gosto do mercado de gols aqui, não gosto de atuar em vitória. Na Série B, nós temos Chapecoense contra o Santos. É um jogo onde é muito importante para as duas equipes. Vale lembrar que o Santos está brigando pelo título e também pela classificação. A classificação parece ser algo que está muito mais encaminhado, está bem encaminhado, mas o título não. O Santos vai jogar fora de casa, o Santos não tem tido boas atuações, nem dentro de casa, mas principalmente fora de casa. Vai jogar contra uma equipe frágil defensivamente, mais uma Chapecoense buscando a classificação, se manter na Série B. Mais uma vez a Chapecoense brigando para não cair. E é um jogo muito importante para a Chapecoense, porque está muito embolado aqui essa parte de baixo da tabela, né? Tanto Ituano, todos os times na verdade têm chance de sair. Mas a briga com Brusque, CRB, Chapecoense, Ponte Preta aqui está uma briga muito acirrada, uma briga muito boa de se ver. O que tem acontecido nos jogos da Série B são um mercado de gols mais fervendo, né? Acontecendo mais gols nas partidas. Então eu gosto de olhar para esse cenário sim, mas eu gosto de olhar principalmente para o cenário para o Santos marcar pelo menos um gol, tá? Eu não fiz essa bet no pré-jogo, mas eu gosto do Santos pelo menos marcar um gol e desse over 1,5. Vou deixar para o ao vivo para analisar o que está acontecendo em campo para poder tomar a decisão. Já o Sport, que tem um jogo a menos, vai enfrentar a equipe do Operário. E para esse jogo do Sport contra o Operário, eu gosto muito de olhar para a vitória do Sport. E tá uma super odds aqui na Bet5, eu vou deixar aqui o link para vocês, que ao invés de você pegar pagando 1,57 a vitória do Sport, você vai pegar pagando 1,70. Cara, de 1,57 para 1,70. Uma diferença muito grande, tá? Vou deixar aqui o link, é só você clicar nesse link, clique em Super Odds, tá? E aí você pode fazer essa vitória do Sport pagando 1,70 ao invés de pagar 1,57. Vale muito a pena, tá? Na minha opinião, vale muito a pena mesmo, tá? Essa vitória do Sport a 1,70. Até porque o Sport vai enfrentar o Operário, que é uma equipe bem limitada, né? Tá aqui no meio da tabela, já não briga mais para nada, não briga para subir, não briga para cair. E o Sport briga pela classificação para a Série A e briga também pelo título, tá? Briga pelo título. O Sport que, deixa eu botar aqui os últimos jogos, vem numa sequência muito positiva, uma sequência muito boa de vitórias e empates, mas também uma sequência positiva dentro de casa, né? Dentro de casa o Sport melhorou bastante e vai enfrentar uma equipe que fora de casa caiu muito, vem perdendo derrota atrás de derrota. Então o Sport dentro de casa, eu gosto realmente de olhar para esse cenário de vitória, né, contra um adversário que ofensivamente fora de casa tem menos de um gol por jogo, né, praticamente a cada 2 jogos eles marcam um gol fora de casa.
e o Sport tem uma média de quase 2 gols jogando dentro de casa. Então por isso que eu gosto de olhar para esse cenário de vitória do Sport, pagando em 70, a cotação tá aqui, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de curtir o vídeo, não se esquece de entrar na lista de espera para entrar no Clube dos 5%. Tamo junto e vamos para cima.